Hoje nós vamos analisar a última pesquisa do Stack Overflow, que saiu o Stack Overflow Survey 2025, que entrevistou mais de 50 mil desenvolvedores. Essa é a maior pesquisa que a gente tem englobando o mercado de tecnologia, para entender os possíveis movimentos que a gente vê nesse mercado, quais são as tendências, quais são as oportunidades. Sabe aquela pergunta que você faz, será que a tecnologia que eu estou estudando vale a pena? Ou que outra tecnologia que eu posso ficar de olho? Essa é a pesquisa que você, como desenvolvedor, precisa estar de olho. A gente vai dissecar. Eu vou analisar os principais pontos que saíram nessa pesquisa de 2025. Então, bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pra gente já ir direto ao ponto aqui, já deixa o seu like e o seu comentário se você já tinha visto o resultado da pesquisa, se você acompanha anualmente, que eu acho que é uma pesquisa muito importante da gente acompanhar aqui, porque tem muitos insights legais. Então bora analisar o que saiu nesse resultado de 2025. Vale lembrar que já tem alguns meses que saiu o resultado, só que como eu vi pouca gente comentando sobre isso, eu resolvi trazer porque tem alguns insights muito legais pra gente poder ficar de olho aqui. Primeiro de tudo, uma coisa que eu gostei foi essa parte dos insights aqui que não tinha no ano anterior. O do ano anterior eu achei bem simples e às vezes difícil de entender e a comparação que eles tinham em relação às métricas passadas. Aqui ficou muito melhor. Já tem alguns insights muito legais aqui, por exemplo, 84% estão utilizando ferramentas de IA. Então, cara, houve um aumento para o último ano, né, que era 76%. A gente tá vendo cada vez mais desenvolvedores utilizando ali inteligência artificial no seu dia a dia. Esse ponto aqui também é importante a gente ver, tá? Essa pesquisa, ela não representa, digamos assim, a verdade absoluta do mercado de tecnologia, porque ela é muito focada em determinados países, né? A gente vê aqui que, por exemplo, Estados Unidos é 26%, e a gente tem ali a Índia também com uma porcentagem muito grande, a Alemanha. E, cara, Brasil nem aparece aqui, né, gente? A gente sabe que o Brasil é um país continental, que tem muito desenvolvedor aqui, então a gente nem é tão representativo assim nessa pesquisa. É por isso que esse é apenas um recorte, né? Não dá pra dizer que é uma realidade universal, mas é muito interessante pra gente entender ali, principalmente porque a gente tem aqui a contribuição de muitos países que estão à frente da inovação, por exemplo, Estados Unidos, né? Pra gente entender os movimentos ali de mercado. Outra coisa que eu achei interessante aqui é que a maioria dos desenvolvedores não estão utilizando agentes de IA. Eu acho que é porque é uma coisa muito nova. A gente começou a falar sobre isso muito mais esse ano, né? Então, talvez não deu tempo disso refletir ainda na pesquisa, porque, cara, é muita coisa surgindo de novidade de IA, é muito difícil a gente acompanhar como desenvolvedores. Agora, outro ponto que eu acho que é importante, que é uma barreira, digamos assim, para que nós desenvolvedores utilizemos mais agentes de IA, principalmente na parte do código, né? É porque a gente gosta de ter um controle maior. Então, a gente vai ver aqui na pesquisa que a confiança no que as IAs nos entregam ainda é muito baixa. Então, a gente sabe que a característica de um agente de IA, principalmente, é a autonomia que ele tem para poder fazer integrações, para poder tomar decisão, né? Então, talvez os desenvolvedores prefiram justamente usar ferramentas mais simples de IA para ter um maior controle desse workflow, para conseguir fazer uma melhor triagem ali dessas informações. E aí, outro ponto que a gente vai ver nesses insights aqui, a maioria dos desenvolvedores preferem o Cloud Sonnet para principalmente utilizar ali para gerar código. Não sei qual que é o modelo que você utiliza hoje, mas eu gosto bastante do Cloud. Realmente é o que eu mais utilizo nesse sentido. E aqui também tem mais uma prova de que essa pesquisa talvez ela não represente, na verdade ela não representa ali quando a gente fala ali da diversidade que a gente vê no mercado, né? Então, a maioria dos desenvolvedores que responderam a pergunta tem mais de 10 anos de experiência. Então, a gente vê de 1 a 5 aqui, apenas 13%, né? De 6 a 10, 21%, e tem muita gente experiente respondendo aqui essa pesquisa. Lembrando que, apesar de ser focado em desenvolvedores, a gente vai ver que não só desenvolvedores que respondem ali esse survey, essa pesquisa, né? E é por isso que a gente vai ver outros cargos ali. Então, sim, é uma pesquisa voltada para o mercado de tecnologia como um todo, não necessariamente desenvolvedores, né? A gente pode ter ali pessoas que estão ocupando cargos mais altos, CTO, Engineer Manager, etc, né? Agora, bora ver a parte dos desenvolvedores aqui, algumas informações, né? Uma coisa que eu achei interessante aqui são dados mais demográficos, né? Países que participaram da pesquisa, como a gente vê aqui, o Brasil nem tá ali nos países que estão... vamos ver aqui qual a porcentagem do Brasil aqui. Ó, 2,3%, tá? Se a gente for comparar com o todo, até que tá
tá ok, né? Mas o Brasil é um país muito, muito, muito grande, né? Vamos voltar aqui mais pra baixo. Uma coisa que eu achei interessante aqui, que é como que você aprende programação, como que você aprende código, né? E a gente vê aqui que muitas pessoas aprendem programação pela documentação oficial, que já é uma coisa que a gente via na pesquisa anterior, que eu acho muito legal, cara, porque assim, em tempos de IA, onde a IA pode ser um problema por trazer informações distorcidas, é sempre importante você ter uma base confiável de informação, que no caso, né, é a documentação técnica, né, gente? Saber estudar pela documentação técnica é super, super, super importante, né? Tem gente aprendendo com Stack Overflow também. E aqui que eu achei interessante, AI Code Gen, né, e AI Enabled Tools, né, que são ferramentas ali para desenvolvimento assistido por IA. Então as pessoas também estão aprendendo com essas ferramentas que ajudam a gerar código, que eu acho que é uma coisa interessante, ou talvez antagônica, né? Porque a gente acha que a IA não nos ajuda a aprender, ou talvez substitua ali nosso trabalho, porque ela vai gerar o código, mas de fato eu acho que dá para aprender muito nesse processo também, né? Eu lembro que ano passado, quando eu estava trabalhando na Riot Games, eu tive que trabalhar com React, né? Eu não tinha experiência nenhuma com React, então eu tive que aprender do zero. E eu lembro que, cara, me ajudou demais as ferramentas de IA. Não porque elas geravam o código automaticamente para mim, mas porque elas acabavam facilitando essa curva de aprendizado que a gente tem, né? É como se a gente tivesse um bloqueio muito grande para poder escrever as primeiras linhas de código. E ela acaba facilitando demais. E quando você sabe usar, principalmente para pedir para ela explicar algumas questões, fica muito fácil transferir conhecimento. Vamos supor, você sabe uma tecnologia X, fica muito mais fácil você transferir o seu conhecimento, já que você sabe a base, para outra tecnologia. E a gente vai entender que isso que eu tô falando faz muito sentido ali para outras métricas que foram extraídas ali. Eu acho que essa é uma tendência, né? Os desenvolvedores se tornarem mais multidisciplinares aqui para frente. Se você trabalha remoto aqui do Brasil para empresas dos Estados Unidos, saiba que você pode estar pagando muito mais taxas do que deveria para receber seu dinheiro aqui no Brasil. Recentemente, eu descobri o menor custo para poder receber em dólar aqui no Brasil, que é a HiGlobe. Qual que é a diferença? Na HiGlobe, você tem a sua própria conta receptora nos Estados Unidos de graça, ou seja, você recebe de graça lá diretamente do seu cliente ou empregador, e você pode manter o seu saldo lá rendendo 3% ao ano. Quando você precisar trazer esse dinheiro aqui para o Brasil, você pode fazer isso pagando 0,3% de taxa, sem IOF, sem taxas escondidas, e esse saque é feito de forma instantânea através do Pix, cai na hora. Ou seja, isso te dá muito mais liberdade para você se organizar, trazer o seu dinheiro só quando você precisa, o que você realmente precisa, pagando muito menos taxas. Isso com certeza faz muita diferença. A HiGlobe funciona tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica, é super fácil de você poder abrir essa conta. No link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, já aproveita, porque esse link já vai estar com o meu cupom ATEQUITA20 aplicado, ou seja, você ainda garante 20% de desconto nos 3 primeiros meses, nesse que é o custo mais baixo que eu já encontrei, então aproveita. E já vamos para lá, vamos ver a parte das tecnologias aqui, né? Quais são as tecnologias mais populares? Se a gente for olhar aqui, né, JavaScript e Python, né, sempre estão ali, né, sempre é a dobradinha que a gente vê ali. JavaScript porque domina boa parte da web, né, e muitas pessoas ali, mesmo que não trabalhem hoje com a linguagem, aprenderam JavaScript em algum momento da sua carreira. Só para você entender mais ou menos essas porcentagens aqui, né, quando você responde a pesquisa, você fala as tecnologias que você conhece, então que mostra que 66%, né, dos desenvolvedores têm conhecimento em JavaScript, né, então, ou seja, é uma tecnologia que ela é popular porque a maior parte dos desenvolvedores já trabalharam com essa tecnologia, mas não quer dizer que 66% trabalham com essa tecnologia. Até porque se fosse assim, se você somasse ali as porcentagens, não ia bater. Mas dá pra entender que, cara, muita gente já aprendeu JavaScript em alguma parte da sua carreira e Python também. E aí, se a gente for olhar aqui, por exemplo, aqui a gente pode filtrar por profissionais que já estão no mercado e profissionais que estão aprendendo. Dá pra ver que aqui tem uma diferença, né? Tem muita gente que aprende programação com Python, porque é uma linguagem que tem uma sintaxe que ajuda, assim. Tem muita gente que gosta, né? Acha que é mais simples ali pra quem tá aprendendo, por exemplo, lógica da programação. E porque a gente tem uma infinidade de cursos de Python gratuitos na internet. Então, acho que a chance de alguém que tá dando seus primeiros passos hoje em programação ter o contato com Python, mesmo que não queira seguir com a linguagem, ela é realmente muito grande. Isso mostra um ponto importante que a gente fala sobre aprender linguagens e tecnologias, né? Não quer dizer que você vai começar com uma linguagem que você vai ficar com ela para sempre, né? A gente vê aqui que as pessoas estão começando por Python, mas depois elas podem migrar o seu conhecimento para outra tecnologia.
tecnologia, né? Achar um nicho que é mais interessante para elas, né? A primeira linguagem não é uma linguagem definitiva, é uma linguagem que vai te ajudar a você aprender a base, que é super importante, né? Vamos voltar aqui para todos e a gente pode ver também que TypeScript vem crescendo bastante. E é legal deixar uma ênfase aqui que TypeScript não é uma linguagem de programação, é um superset ali do JavaScript, né? É como se a gente estivesse dando superpoderes pro JavaScript para ter ali uma tipagem estática, principalmente, né? Que é o grande propósito do TypeScript. E outros recursos, como interface, generics e tudo mais. Então, assim, mostra o quanto a comunidade tem ali aderido a essa tecnologia, né, que veio para trazer muitas melhorias ali para esse ecossistema principalmente. A gente vejava ali sempre com uma porcentagem considerável, né? E um ponto interessante que eu queria que vocês separassem aqui é que, por exemplo, a maioria das tecnologias cresceu em porcentagem. Olha aqui, temos Swift com 5,4 e temos Kotlin com 10,8. Se a gente for pegar a pesquisa do ano passado, Swift 4,7, Kotlin é 9,4, né? Lembra que a gente estava até observando, se você não viu o vídeo do ano passado, eu vou deixar aqui na descrição também, mas eu tava até falando que eu acho que Kotlin vai começar a ganhar uma popularidade maior justamente por conta do Kotlin multiplataforma, porque tá expandindo esse ecossistema, ou seja, tá expandindo a versatilidade da tecnologia, e isso faz com que ela se torne mais atrativa para que as pessoas aprendam ali a tecnologia, né? E foi realmente o movimento que aconteceu, só que aparentemente isso aconteceu com todas as tecnologias, elas cresceram de um ano para o outro, se você for olhar, a maioria delas cresceram. Para mim, isso é um indicativo de que os desenvolvedores estão se tornando cada vez mais multidisciplinares, ou seja, eu aprendo uma tecnologia, mas eu não estou preso nela. Então eu aprendo outra tecnologia e vou aprendendo outra tecnologia. Eu vou adicionando mais ferramentas na minha caixinha de ferramentas, né? E eu acho que esse é um movimento que a gente vai ver acontecendo cada vez mais, justamente com essa questão das inteligências artificiais, porque elas ajudam nessa transferência de conhecimento, né? Fica muito mais fácil você aprender uma nova tecnologia. Assim como eu falei, essa questão da curva de aprendizado, né? Tem muitos recursos nas IAs que te ajudam bastante nesse sentido. Então, para mim, essa já é a primeira tendência. Você, como desenvolvedor ali, pensando nesse movimento de mercado, não feche ali os seus horizontes para novas tecnologias, para adicionar mais ferramentas que te tornem mais valioso, porque a gente está vendo que o perfil, talvez, que o mercado tá olhando mais, são profissionais ali que são mais versáteis, são profissionais que estão cada vez mais somando ali habilidades. E esse é um tipo de gráfico muito importante para você que tá começando, dando seus primeiros passos, para entender também, né, quais tecnologias tem mercado, né? A gente vê aqui, cara, que para iniciantes, JavaScript e Python são ótimas tecnologias para começar, que tem muito mercado mesmo, tem muito material de estudo, né? Novamente se consolidando o Python, né? Eu acredito também que esse boom do Python que a gente vê em quem está aprendendo aqui, não é só para a questão dos materiais, mas também pelo interesse em inteligência artificial. Então, talvez muitas pessoas que estão entrando nesse mercado também estão visando essa área de inteligência artificial, que é onde Python definitivamente reina. Se você quer aprender mais sobre as duas linguagens, eu tenho vídeos no canal aqui, tanto sobre JavaScript, tanto sobre Python. Aliás, assim, eu tenho uma playlist onde eu falo sobre várias tecnologias aqui. Falo sobre C Sharp, tem Java, tem PHP. Então assiste, porque vai te trazer muita informação, muito contexto para você que está querendo aprender outra tecnologia. Agora, mais para baixo aqui, vamos ver ali as bases de dados, né? Aqui eu achei interessante porque SQLite está com uma porcentagem muito grande, então muita gente tem conhecimento em SQLite. Isso é curioso porque essa é uma base de dados muito utilizada em aplicações móveis, né? Em aplicativos, né? Que precisam funcionar offline, sistemas embarcados, né? Então mostra que é uma área que está muito forte, né? Então, assim, ó, SQLite aqui estando em terceiro. É claro que Postgre, a gente tem o MySQL como os dois primeiros, que são os principais, né? O Postgre como um banco de dados muito robusto ali, muito utilizado no meio corporativo. O MySQL é um dos mais populares que a gente tem, inclusive utilizado ali no WordPress, né? Que a gente vai ver mais pra frente. Mas o que me surpreendeu foi que SQLite está aqui na terceira posição, ou seja, é uma tendência essa questão de IoT, de aplicativos móveis e tal. Acredito que seja por isso que tá aqui com essa porcentagem alta, por ser uma base de dados muito utilizado para você armazenar dados locais ali no dispositivo. Agora vamos ver os frameworks, né? Aí quando a gente fala em framework, a gente vai ver que a maioria deles que aparece aqui tá no universo do JavaScript, né? Ó, Next.js, React, jQuery, assim, eles agruparam diversas coisas, mas
tem coisa aqui que não é framework, né? Se a gente for olhar aqui WordPress é um CMS, né? É um sistema de gerenciamento de conteúdo, né? Uma plataforma de gerenciamento de conteúdo, não entra como framework aqui. Mas dá pra ver o quanto é relevante, né? Ainda continua muito relevante o WordPress. Isso, cara, faz a gente entender o quanto, né, existe uma disparidade entre, às vezes, o que a gente vê de hype aí, de notícia e tudo mais, e o que realmente, de fato, é o mercado. Por exemplo, tem muita gente que fica demonizando Java ou PHP, falando que essas tecnologias já morreram, né, quando, na verdade, a realidade do mercado é outra, né. Ó, WordPress, que é PHP, tá aqui, é firme e forte. PHP também está aqui no ranking aqui, até com uma porcentagem bem legal ali de linguagem de programação. Então, assim, gente, tem uma disparidade, a gente tem que saber separar as coisas, né? Não dar muita bola para esse tipo de pensamento alarmista demais, né? Isso vai te fazer ter uma calma na hora de decidir o que estudar, de fazer um movimento de mercado, aprender uma tecnologia ou não. Porque não é só porque fulano falou, porque fulano não gosta, né? Que a gente tem que olhar justamente a realidade de mercado, tá? E aqui, na parte do framework, dá pra ver que Node e React aqui, cara, na frente, né? Basicamente aqui Node, que é utilizado ali no back-end, né? Esse ecossistema do JavaScript, e o React ali na parte do front-end. E a gente tem também o Next.js, que é basicamente ali o React com mais funcionalidades, né? Um React meio que encorpado, né? Isso nos traz um indício bem interessante, né? Que esse ecossistema ali do React, ele tá bem forte no JavaScript, né? Muito mais do que a concorrência. Se a gente for pegar o Vue.js, por exemplo, ele já tá ali lá embaixo, ele já tá bem aqui, ó. E se a gente fosse pegar ali no universo do Vue, né, o que seria o relativo ao Next.js, que seria o Nux.js, se a gente for olhar o Nux aqui, ó, tá aqui embaixo. Por que isso é legal? Isso mostra que, cara, se você tá aprendendo programação, né, se você tá estudando JavaScript ali e busca um framework para entrar no mercado, com certeza esse número aqui te diz alguma coisa, né? Te diz ali que, cara, o React tem uma fatia muito grande de mercado, faz muito sentido você aprender essa tecnologia que tem um mercado maior. Não tô falando que você não deva aprender Vue.js e tal, tô falando de um posicionamento estratégico de mercado para você que está buscando entrar no mercado, quer dizer basicamente que você vai encontrar mais oportunidades ali para esse framework específico. Agora vamos para a parte de IA, né? Vamos entender um pouquinho o sentimento de mercado em relação à inteligência artificial, que é uma coisa que a gente vem acompanhando de perto ali, né? Então hoje a gente vê que teve uma certa mudança, parece que os desenvolvedores eles estão mais favoráveis, né? Então 84% responderam que estão usando ou planejam usar ferramentas de IA durante o desenvolvimento. Então teve esse acréscimo aí de pessoas utilizando ali mais inteligência artificial, como a gente viu, né? Esse era um insight que vinha ali logo na entrada do survey, mas também tem um sentimento de mercado, né? Porque não é só utilizar, tem uma disparidade entre você utilizar a ferramenta e você ali ser favorável ou não para esse tipo de ferramenta. E a gente vê que tem esse acréscimo do sentimento positivo, né? Então a gente vê que mais pessoas favoráveis ali, favoráveis, muito favoráveis, favoráveis ou indiferentes do que pessoas que não estão favoráveis. Agora, tem uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que eu vi da pesquisa passada, que eu achei realmente curioso. Eu vou pegar a mesma parte aqui da pesquisa passada pra gente poder ver aqui, né? Então, a gente também tinha esse sentimento aqui, esse AI sentiment, né? Se a gente for ver aqui, não alterou muita coisa, né? Até que sim, né? No favorável, sim, né? Mas eu queria que vocês reparassem uma coisa interessante, né? Na parte dos que não estão favoráveis, né? Na pesquisa passada, a porcentagem menor. Aqui a gente já vê essa porcentagem crescendo. Então, será que talvez seja uma experiência ruim, né? Já que a gente está um ano à frente aqui agora, analisando esses dados, talvez a gente esteja gerando duas reações bem diversas, né? O desenvolvedor que, cara, tá usando mais, digamos assim, não tá gostando, já teve problemas com essas ferramentas, e o desenvolvedor que tá tendo ali uma experiência muito boa, que tá sendo interessante, que não teve nenhum problema muito grande, né? Eu acho que essa porcentagem ali dos que não são favoráveis aqui, talvez tenha aumentado por experiências negativas, né? Mas isso aqui é só o meu achismo, tá, gente? Porque não tem como a gente inferir essa informação, somente essa porcentagem. Mas estou tentando fazer aqui a minha leitura. Se a gente for descer um pouquinho mais, a gente pode ver ali a questão da acurácia ali das inteligências artificiais. Então a gente pode ver que a maior parte dos desenvolvedores ainda, né, não confia totalmente na inteligência artificial. Então aqueles que realmente
confiam muito, 3%, cara. Então, uma porcentagem muito grande de pessoas que tem um pezinho atrás com inteligência artificial. E eu acho que isso é saudável. Eu espero que essa porcentagem continue assim, porque é isso que vai manter o nosso raciocínio crítico. Isso que vai fazer a gente questionar o que vem da IA. A partir do momento que a gente vê essa porcentagem crescendo muito, duas coisas podem indicar aqui, que as ferramentas estão ficando melhores, claro, estão ficando mais confiáveis, mas também, né, isso pode fazer com que a gente perca essa capacidade crítica ali de fazer triagem, né, que a gente esteja delegando muita coisa para IA. Isso é preocupante. Acho que o saudável é realmente esse rightly trust, né, que seria confiar, sei lá, cegamente ou confiar muito, ser uma porcentagem pequena. Acho que aqui é um sentimento importante para a gente ir acompanhando ali como que os desenvolvedores estão vendo ali a performance dessas ferramentas de inteligência artificial, digamos assim. E descendo a gente vai confirmar a mesma coisa, né, a utilização de IAs para tarefas complexas, né? Então, pouca gente utilizando IA para fazer tarefas complexas. Então, você vê poucas pessoas que tiveram ali, digamos assim, uma experiência positiva delegando tarefas complexas para a IA. Cara, eu acho que se eu fosse responder ali esse survey, eu com certeza estaria no meio termo para baixo. Porque eu não sei vocês, e aí vocês comentem aqui também nesse vídeo se você já teve uma experiência ruim com inteligência artificial. E é por isso que eu falei sobre aquela questão do agente de IA, de você ter um maior controle, justamente por isso, cara. Inclusive com essa questão do vibe coding, né? Que a galera acha que é só você apertar tab ali, e realmente não é. Teve várias vezes que eu perdi muito mais tempo, né, esperando o modelo pensar ou fazendo triagem das coisas que o modelo me trazia, do que se eu fosse lá e fizesse, sabe? Então, tipo assim, só quem vive de desenvolvimento de fato no seu dia a dia sabe que é muito diferente a propaganda, a demo ali, do que é na realidade. Ainda tá muito longe ali do que eles vendem, do que realmente é. Eu acho que tem essa frustração, esse sentimento de frustração ali nos desenvolvedores. E é isso que a gente vai ver aqui. AI Tools Frustrations, né? A frustração, né? Então, em que ponto, né, as IAs estão frustrando os desenvolvedores? A gente vê que a maior porcentagem aqui de desenvolvedores estão frustrando com soluções que estão quase certas, mas não estão certas, né? Então, você pede pra IA fazer uma coisa, ela gera uma coisa que parece muito boa, mas não tá 100% certa. E a gente sabe que na programação é 0 e 1. Ou tá certo ou não tá. Se não tá 100% certo, você vai ter o trabalho ali de fazer a triagem, de arrumar, e que, né, quem delega totalmente vai ter um problema gigantesco nesse sentido, porque às vezes você confia demais, sobe um negócio que quebra lá em cima, e é justamente por esse fator, né? Não dá pra confiar 100%. Ela pode parecer estar muito certa, mas ela não tá 100% certa. Então, muitos desenvolvedores frustrados com isso, né? A outra porcentagem mais alta aqui é debugar código gerado por IA, né? Então, fica mais difícil, né? Eu até ouvi pessoas falando que, na verdade, vibe coding vai se tornar, na verdade, vibe debugging, né? Nem poderia chamar de vibe debugging, né, gente? Porque não vai ter vibe nenhuma em debugar código gerado por IA. Vai ser um saco. Então, assim, é a dor de cabeça, né? Você gera demais, delega demais, depois, cara, você humano ainda vai ter que entender ali aquilo, ainda vai ter que conseguir resolver os problemas, né? Tem até um vídeo que eu gravei recentemente, né, sobre o fim do Clean Code, né? Teve um CTO falando sobre que, agora com inteligência artificial, o Clean Code morreu, porque o Clean Code foi feito para humanos lerem o código, tipo assim. Enfim, gente, no vídeo eu falo um pouquinho mais sobre isso, né? Mas, aqui já deu pra ver o problema, né? Aí você vai, beleza, não vou deixar a IA gerar um negócio ali sem clean code, sem nada, um monolitozão, um blocão de código ali, e depois pra debugar, e depois pra testar. Nessa parte você não tá pensando, né? Depois vai ser o problema. E a gente pode ver um reflexo disso na pesquisa do ano que vem. Tô curiosa pra saber como vai ser, porque agora, né, esse ano, eu acho que como a gente aumentou a porcentagem do uso, a gente vai ver os reflexos no próximo ano em relação a essa frustração. Ainda mais que a gente sabe que tem expectativa e realidade, né? O que as ferramentas vendem que elas são e o que elas são de fato, né? E isso aqui me chamou a atenção. As pessoas estão se tornando menos confiantes no seu próprio código, no seu próprio habilidade de resolver problemas. É como se o que frustrasse elas é que elas estão delegando demais, estão se achando incapazes comparado com a inteligência artificial, se achando burros ali comparado ali à inteligência artificial, que é um sentimento interessante de se perceber. Quero saber se você também tem esse sentimento de tipo, cara, você tá usando tanto IA que às vezes quando você vai escrever um código, você acha que a sua solução é burra, ou você acha que você tá delegando demais, você acha que você virou apenas uma pessoa que tá apertando o botão ali. Deixa aqui nos comentários que vai ser bem interessante. E uma porcentagem bem pequena tá falando que não encontrou nenhum problema, né?
é difícil não encontrar nenhum problema, né, gente? É porque não tá usando muito. Outra coisa bacana que eu queria voltar aqui na parte de tecnologia são as tecnologias mais admiradas, né, aqui. E a gente vê que Rust, novamente, ganha como essa linguagem mais admirada, com 72%. Ou seja, o que isso quer dizer, Carol? Quer dizer aí como é que é a experiência do desenvolvedor ao trabalhar com aquela tecnologia. Ou seja, muitas pessoas admiram ali a tecnologia, mas a gente também vê um contraponto. Apenas 29% realmente querem trabalhar com a tecnologia. Então tem essa disparidade. Rust é uma tecnologia que todo mundo fala, tecnologia é legal, mas pouca gente quer trabalhar ali. Talvez seja por conta ali da questão do mercado. Mas o que eu queria destacar aqui é essa Gleam. Já ouviu falar dessa nova linguagem? Se você não ouviu falar, eu também fiquei tipo assim, como assim? Ela apareceu aqui, Gleam. Olha, ela tá tipo assim, sabe? 70% tá quase batendo ali no Rust. Então, uma tecnologia que acabou de surgir já tá com esse sentimento ali na comunidade desenvolvedora. Isso mostra, cara, que a comunidade desenvolvedora tá sempre atenta a novas tecnologias que estão surgindo, né? Então, a gente está muito aberto a aprender, está muito aberto a evoluir. E essa linguagem especificamente aqui, ela é bem interessante porque ela veio para rodar ali na Erlang VM, né, que dá suporte ali a Erlang e Elixir. Só que ela traz ali uma linguagem com tipagem estática, né? Que eu acho que é um movimento que a gente vê muito acontecer quando você tem ali um contexto específico onde você tem linguagens com tipagem dinâmica. É muito comum a própria comunidade desenvolvedora desenvolver ali uma outra solução, uma alternativa com tipagem estática, né? Justamente para atender essa questão de projetos mais robustos e tudo mais, onde as pessoas gostam mais de usar tipagem estática para prevenir erros e tudo mais. Então eu acho que isso também é uma tendência. Bom, concluindo aqui, para mim o principal insight que eu tirei dessa pesquisa é justamente essa tendência dos desenvolvedores se tornarem multidisciplinares e como ali as ferramentas de AI estão sendo incorporadas, né? Também esse sentimento meio que antagônico, né? De a gente ter muitos desenvolvedores utilizando, mas poucos desenvolvedores confiando de fato, também mostra a expectativa e a realidade do que está sendo vendido no mercado e o que de fato é. Mas eu acho que esse movimento multidisciplinar de que o profissional ali, que ele estuda novas tecnologias, que ele está sempre se atualizando, é com certeza um movimento interessante para você que está no mercado entender ali e começar a diversificar ali o seu conhecimento. Eu acho que em tempos de inteligência artificial, uma pessoa que é generalista demais não é legal. Porque se você tem um conhecimento raso em tudo, cara, você não tem uma especialidade em nada. Eu acho que você tem que ter essa especialidade, esse conhecimento aprofundado em algo, mas não pode ficar 100% focado ali e fechar os olhos para outras tecnologias, para outras coisas que estão acontecendo, não. Porque a partir do momento que você adiciona novas habilidades, você se torna mais interessante para o mercado, e a gente já viu que esse é um movimento que outros profissionais também estão fazendo. E é uma diferença que eu sinto trabalhando para fora. Já tem 4 anos que eu trabalho para fora, né? E eu tive que aprender muitas tecnologias ali, eu tive que me abrir muito mais do que quando eu trabalhava pro Brasil. Então, eu acho que lá fora, principalmente agora trabalhando em startup, tá uma loucura. Às vezes você tá trabalhando com iOS, depois você vai lá trabalhar com web, aí depois você vai lá trabalhar com outra coisa, você vai ter que estudar outra coisa, surgiu uma coisa nova, estuda aqui. Então, essa adaptabilidade é importante para você conseguir essas melhores oportunidades, especialmente pensando no mercado exterior. Mas é claro, sempre tendo um foco. Agora eu quero saber o que você achou dessa pesquisa, quais são os insights que foram mais valiosos ali para você, lembrando que isso é um recorte, né? Então o Brasil ele não tá tão representado aqui, mas é pra gente entender os movimentos de mercado. Deixe seu comentário que eu quero muito saber a sua opinião. Agora, como é de costume, eu vou responder um outro comentário que deixaram aqui no canal. Bora lá. E o comentário é do Patrick. Ele disse, e o Kivy, né? Porque eu fiz um vídeo sobre código multiplataforma, React Native e Flutter. E ele falou, e o Kivy, que é um framework, na verdade, em Python para desenvolvimento cross-platform. Cara, eu acho que se a gente for pegar essas tecnologias que eu falei, tanto React Native, Flutter e Kotlin multiplataforma, a porcentagem de mercado do Kivy é muito menor, porque é uma tecnologia muito mais utilizada para MVP, projetos pequenos e tudo mais, pela própria característica dela, né? Então assim, o vídeo, na verdade, não foi para falar sobre todas as tecnologias, até porque eu nem falei do NetMaui, que deveria estar ali também, se a gente fosse falar de todas, né? Mas falar das principais que são utilizadas ali no mercado, das que têm mais aderência de mercado, é uma coisa que todo mundo que trabalha em tecnologia precisa entender. Não é porque existe um framework em tal linguagem para poder fazer tal coisa que
ele realmente tem aderência de mercado, que ele realmente é utilizado por uma boa porcentagem de mercado, que ele realmente tem cases relevantes de mercado, né? Então, assim, eu acho que é um framework bem interessante, principalmente para MVP, mas se a gente fosse comparar com as outras tecnologias como React Native, como o Flutter ou o KMP, não tem esse mercado e não tem esse tipo de aplicação mais robusta, né? Espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida, muito obrigada pelo seu comentário. Agora sim, como é de costume, eu vou recomendar outros 2 vídeos para vocês assistirem aqui na sequência. Um dos conteúdos que eu vou indicar aqui é um vídeo que eu quero ver como que você pode se manter atualizado no mercado de tecnologia sem enlouquecer. Já que a gente falou de aprender coisas novas, acho que esse vídeo ele vai te ajudar a tomar as decisões certas, né? E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê em um próximo vídeo e até mais!